Olá, companheiros e companheiras, nós estamos aqui para falar hoje sobre a aprovação do projeto de lei da Previdência. Muita gente tem perguntado o que é que nós vamos fazer agora, e nós temos muito a fazer ainda em relação à nulidade do projeto de lei, como também outros encaminhamentos e sobre o debate e o regime previdenciário. Para isso, nós trazemos uma apresentação do nosso companheiro de luta, advogado, Dr. Ludimar Rafaim, que assessora o Fórum dos Servidores para os assuntos previdenciários. Preste bastante atenção, porque a luta não acabou, ela só está começando. Vamos lá. Para compreendermos o regime próprio de previdência dos servidores do Paraná e o que está acontecendo agora, nós precisamos recordar pelo menos 3 momentos na instituição do regime próprio de previdência do Paraná. Precisamos voltar em 98, quando foi aprovada a Lei 12.398. Foi lá que se criaram os fundos financeiro e previdenciário. Aquela lei estipulou que servidoras com mais de 45 anos e servidores com mais de 50 deveriam permanecer no fundo financeiro, que é esse de repartição simples, que é financiado pelo Tesouro. Os demais servidores foram para o fundo previdenciário, que é esse capitalizado e que acumulará recursos ao longo do tempo para pagar as futuras aposentadorias e pensões. Em 2012, constatou-se que existia no estado do Paraná um déficit atuarial de mais de 7 bilhões de reais. O governo do estado, para não fazer o aporte financeiro ao regime de previdência, optou por trazer para dentro do fundo previdenciário todos os servidores que ingressaram no serviço público estadual até 31 de dezembro de 2003. Com isso, ele elevou significativamente os gastos do Tesouro através do fundo financeiro. E agora, no início do ano, então, a primeira proposta do governo qual era? Era extinguir o fundo previdenciário, esse capitalizado, que fará uma poupança para ao longo do tempo pagar as aposentadorias e pensões, extinguir esse fundo previdenciário e trazer todos os servidores para o fundo financeiro. Todos os artigos da lei que falavam em equilíbrio financeiro e atuarial, naquela primeira proposta eram revogados. Por força do movimento dos servidores do Paraná, dos professores e demais servidores, o governo recuou naquela proposta inicial e encaminhou um novo projeto para a Assembleia Legislativa, menos gravoso que o anterior, mas também muito ruim para os servidores do Estado do Paraná. O que foi o projeto 252, que se transformou na Lei 18.469 de 2015? Com esse projeto, o governo optou por manter o fundo financeiro e manter o fundo previdenciário, mas transferiu do fundo financeiro 33 mil servidores, todos eles que completem 73 anos até o dia 30 de junho de 2015, para que esses benefícios, aposentadorias e pensões, sejam arcadas integralmente pelo fundo previdenciário. É importante dizer que são todas pessoas que, em tese, ou são pensionistas ou já são aposentados, porque com 70 anos aplica-se a aposentadoria compulsória. Com isso, segundo os cálculos atuariais feitos pela assessoria do FES, do Fórum das Entidades Sindicais, a solvência ou o equilíbrio que seria de 57 anos, com essa segregação de massa, que é essa a linguagem que se usa no regime previdenciário, com essa segregação de massa, essa solvência, esse equilíbrio de 57 anos passa para 29 anos. Essa é a situação que está colocada. Então, isso é que foi aprovado no dia 29, sob toda a pressão policial e o bombardeio dos servidores públicos do Estado do Paraná. Foi aprovado e já no dia seguinte o governador sancionou a lei com esse número 18.469 de 2015. Com relação a essa lei, vários questionamentos têm sido feitos. Além dos questionamentos de ordem política, pelo massacre que foi feito para aprová-la, há questões de ordem técnica que precisam ser abordadas. A primeira delas que tem sido colocada é que, quando a Constituição Federal, no artigo 40, e a Constituição Estadual, no artigo 35, ou a Lei Federal 9717 de 98, fala em equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência, ele não fala no equilíbrio de um fundo e não do outro, ele fala do sistema como um todo. E a verdade é que, ao fazer essa nova segregação, o governo desequilibrou o fundo previdenciário. O fundo financeiro já estava desequilibrado, ele desequilibrou atuarialmente e reduziu significativamente a reserva ao longo do tempo. Então essa é a primeira questão que tem sido colocada como uma ofensa à Constituição Federal e à Constituição do Estado do Paraná, esse desequilíbrio atuarial.
Outro elemento que tem sido abordado, inclusive pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, é o fato de você mandar para o fundo previdenciário um conjunto de servidores que, em tese, não contribuiu para esse fundo previdenciário, por conta da idade, obviamente. Já com 73 anos, são pessoas que no máximo se aposentaram aos 70. Então, eles não fizeram a contribuição e hoje, então, o fundo previdenciário passa a pagar um benefício para o qual os servidores não contribuíram. Então, isso fere o princípio contributivo da Constituição Federal para os regimes próprios de previdência. Além disso, o Estado do Paraná não cumpriu a portaria 403 do Ministério da Previdência, que dizia que a segregação de massas deveria ser previamente submetida ao Ministério da Previdência. Isso não foi feito pelo Estado do Paraná. Não foi feito porque o Estado entende que, por ter uma liminar do Supremo, ele está desobrigado a fazer isso. No entanto, todas essas questões serão discutidas. E outra questão, eu diria tão importante quanto essa, mas de uma relevância muito maior, é a forma como essa lei foi aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná. É de conhecimento internacional, né, o massacre que foi feito na Assembleia Legislativa e o fato da sessão ser uma sessão fechada. Né? Uma sessão fechada, sem a presença da população, ela fere o princípio da transparência e da publicidade. Além disso, né, por outro lado, não se pode dizer que os deputados votaram com autonomia e independência durante a sessão por conta de todo o aparato policial, bombas, armas que foram feitas ao redor da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, essas são algumas questões. Há outras que têm sido levantadas. Há questionamentos, inclusive, com relação não só à lei de 2015, mas também à lei de 2012. Todas elas estão sendo objeto de uma medida cautelar no Tribunal de Contas. Então, todos esses fundamentos servirão como base, certamente, para as entidades sindicais, né, judicializarem e buscarem a nulidade e a inconstitucionalidade dessa lei para restabelecer aquilo que é direito do servidor. Superada essa questão, vamos dizer, jurídica, essa questão legal, quanto à constitucionalidade, à nulidade da sessão, quanto à legalidade do próprio projeto, surge uma outra discussão. O que fazer daqui para frente? Porque isso é muito importante. Eu, participando de vários debates, confirmei uma tese que eu tinha, que há um grande desconhecimento com relação ao regime de previdência dos servidores públicos. Então, a primeira grande medida é os servidores se apropriarem desse conhecimento, se apropriarem do entendimento do que é o seu regime próprio de previdência e trabalharem para quê? Nós acreditamos que vamos derrubar essa lei, né, do jeito que ela está colocada. Nós temos convicção disso por todos os elementos já colocados e outros também. Mas mesmo que isso não aconteça, é importante entendermos que a luta por um regime próprio de previdência saudável e equilibrado não se encerrou com a aprovação no dia 29 e sanção no dia 30. Ela é muito longa ainda, porque nós precisamos discutir toda a estrutura do regime próprio de previdência. Nós precisamos discutir as carreiras, nós precisamos discutir os tipos de aposentadorias que têm sido que são concedidos a partir de 2003, principalmente. Nós precisamos que o servidor do Estado do Paraná se aproprie dos conhecimentos e do seu regime próprio. Né? O que foi aprovado na lei é o que deveria ser uma paridade, né, do regime nos conselhos de administração fiscal, ficaram bastante mitigados, porque deu ao governador a possibilidade de indicar o presidente dos conselhos e, consequentemente, com voto de qualidade para desempatar votações. Nós temos que discutir ainda pela frente a questão dos regimes complementares de previdência. O governo do Estado já aprovou uma lei lá em dezembro de 2014, uma lei que tem sido questionada, porque deveria ser uma lei complementar e foi uma lei ordinária, mas o governo não desistiu da ideia de criar um fundo complementar para os servidores do Estado do Paraná. Tanto que no grupo de estudo que a própria lei prevê, ela diz que uma das finalidades desse grupo é discutir a previdência complementar. E a previdência complementar, ao ser instituída, ao ser aprovada e criado, seja um instituto, seja uma fundação, o que for criado, ela é extremamente nociva para o servidor. Por quê? Porque a Constituição Federal fala que hoje, mesmo aqueles servidores que se aposentam pela média aritmética, o teto da sua aposentadoria é a sua última média, a sua última remuneração. Com o fundo complementar, o teto que está sendo proposto é R$ 4.663,75. A diferença entre aquilo que o servidor eventualmente receba e esse teto, ele poderá ser pago por esse fundo complementar. Eu digo poderá por quê? Porque o regime complementar de previdência, desde 2001, ele deixou de ser de benefício definido e passou a ser contribuição definida. O que significa? Se um servidor ganha R$6.000, ele receberá do regime próprio até os 4.663. Se ele quiser, ele contribuirá sobre essa diferença e receberá aquilo que o mercado financeiro render.
porque é exatamente assim que funcionam os fundos complementares. Você sabe o quanto você contribui, mas não sabe o quanto você receberá. Então tudo isso coloca para os servidores uma continuidade nesse processo de discussão. Há alguns pleitos bem importantes, né? A necessidade de uma auditoria, por exemplo, no regime próprio de Previdência do Paraná. É fundamental que isso seja feito. Porque agora, nesse momento da discussão, procurou-se culpado por isso ou por aquilo. Mas eu tenho dito que todos os governadores, principalmente de 98 para cá, são responsáveis pelo desequilíbrio atuarial que se chegou ao regime próprio de Previdência dos servidores e que motivou essas iniciativas do governador com o fim trágico que nós tivemos por aí. Então, é essa a questão da auditoria, é a criação de mecanismos de participação direta do servidor, é o servidor poder ter momentos onde ele de fato discuta o seu regime próprio de previdência e não só na hora em que o governo decide mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, com congresso, com audiências públicas e outras formas de participação direta na gestão do regime próprio de previdência do Paraná.